2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui na TSF, mas não é bem aqui, estamos um pouco à distância. Eu sou a Maria Madalena Freire e junto a mim, à distância, tenho Zé Pedro Silva, Maria Escaja e João Maria Joné. Como estamos, meus caros? Estamos bem. muito bem. Vamos andando. Assim é que é. Vamos andando. O Zé Pedro está com muita pressa hoje. Não, o Vamos Zé então Pedro, já... o Zé Pedro fala bom português, tem que se dizer vamos andando. Vamos para se andando, provar exato. que se Já é estamos com português. menos calor, isso é importante. Por falar Sim, Sim, já. está uma brisa melhor. Mas vamos Bom. então já ao café sem gelo hoje. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Ora bem, temos já aqui um tema inicial sobre Jeff Bezos que casou com a Lauren Sanchez, não sei se diz assim o nome dela, a tal mulher que acha que é astronauta, foi uma das que foi para o espaço por meros minutos, e há quem diga que aquilo nem é bem o espaço, com a Katy Perry e etc. Este casamento foi em Veneza, terá custado à volta de 50 milhões de euros, algo que nós temos todos no bolso, não é? E depois estou aqui, eu um bocadinho a fazer contas à vida, e todos nós, acho eu, para ver se conseguimos ligar o único ar-condicionado que temos, ou se tivermos sequer ar-condicionado, e a tentar calcular se o ar frio chega às outras divisões. Mas eu queria vos perguntar então, tendo em conta estes dois assuntos do momento, que é o calor e o Jeff Bezos ser casado, que é, preferem estar em Lisboa com este calor dos últimos dias, ou ter ido ao casamento do Jeff Bezos? Não se devia estar mal lá, não é? Digo eu. Não se devia estar mal, mas eu não tenho um jato privado, então eu não poderia ir ao casamento do Jeff Bezos. Podias ir Nem em comercial. Não, mas nem tenho. Alguém foi em comercial? Não, porque eles podem não ir, não é? Mas se tu tivesses que ir numa EasyJet, Eu acho que pessoas que vão ao EasyJet não qualificam para ir ao casamento de Jeff Bezos. Eu podia ter ido num jato qualquer que apanhasse no novo aeroporto de Cascais. TM, por exemplo. Cá está, aproveita sempre, João Maria Joné aproveita sempre para um bocadinho de tempo de antena. Ora bem, já que lançou a candidatura, agora já não tem mais nada a esconder, mas não é que ele estivesse a esconder alguma coisa, de facto. Eu, se Olha- saíssemos de Cascais, eu ia. pronto, olha. Mas Utilizavas vais um deixar de jato poder sair privado? de Cascais. Se eu mandar, Não. vais deixar de poder sair de Cascais. Não utilizava um jato privado. Não tenho qualquer ambição de voar num jato privado. A pegada ecológica daquilo é brutal e, além disso, acho estúpido. Eu não Tipo, me se há lembro se aviões tu- grandes que levam mais gente, para que é que has de ir num avião pequeno que só leva 2 pessoas? Não faz sentido para mim. Oh, Maria, mas eu não me lembro se tu tinhas dito que querias ir ao espaço ou não, quando nós conversámos sobre isto. Eu queria ir ao espaço, mas não queria ir à porta do espaço. Oh, mas ir à porta também vês a Terra redondinha. Eu acho que é a assim, mesma coisa, tivemos essa discussão. Sim, eu descobri tarde na vida que o meu grande sonho era ser astronauta. Portanto, sim, eu gostava de ir ao espaço, mas não à porta do espaço. Quer dizer, à porta do espaço acho um desperdício. Zé Pedro, tu preferis ficar em Lisboa com este calor ou ir ao casamento de Jeff Bezos? Eu acho que sei qual é que é a tua resposta. Não sei se sabes, eu vou-te já dizer que, ainda que tivesse sido convidado, não ia, porque eu estou revoltado com esta notícia, e estou revoltado pelo simples facto de não ter sido em Portugal. Agora passa-se tudo em Portugal, e esse senhor, não sei quem é que ele se julga que é, vai para Veneza, que enfim, que está mais do que visto, e aquilo já é só mais cruzeiros. Bem sei que os canais e toda aquela, enfim, a cidade tem aquele. Não podia ser mais romântica, mas quer dizer, eu não sei se as pessoas as pessoas neste caso, Bezos e os seus amigos já foram à Ria de Aveiro, e eu acho que eles ficavam muito melhor. O Jeff e a Lauren Sanchez, que eu, aliás, entretanto, não sei se tem alguma coisa a ver com o Pedro Sanchez ou não sei se são primos, mas acho que ficava muito melhor. Acho que ficava muito melhor os dois no Moliceiro, é o que eu tenho a dizer. E por isso estou revoltado, acho mal. E agora é retaliar, está na moda retaliar, e podíamos perfeitamente pôr o CTT a dar uma costa na Amazônia.
Concordo, até porque a zona ali da Ria de Aveiro foi reabilitada pelo grande Ribau Esteves e já era a hora de alguém valorizar isso. Ora bem, Mas exatamente. eu ouvi dizer que Veneza já não era a mesma coisa que antigamente, não é? Que aquilo já não é muito romântico, nem pouco mais ou menos. É como a Aveiro, só que a Aveiro agora é melhor. Veneza Madalena, pode ter piorado, mas a Aveiro agora é melhor. já nada é o que era antigamente. Ah, tu és dessas. Dizes que o Não. antigo é que é sempre melhor. Isso é o Zé Pedro. Estava a És cumprir a cota de conservadora, Zé Maria Pedro. Escada. Estava a cumprir a cota de Zé Pedro porque ele não Ah, disse que ok. antigamente é que era melhor. Ok, certo. Então, depois desta pequena reflexão no café sobre o casamento do Jeff Bezos e do calor, vamos então à verdadeira reflexão. O relatório dá como negligente a atuação de 2 funcionários da instituição do INEM na morte de um homem de 53 anos durante a greve de novembro do ano passado. O presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica, Sérgio Janeiro, assume ter aberto processos disciplinares a uma técnica e a um médico por recomendação da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. Porém, Sérgio Janeiro rejeita atribuir culpa prévia aos 2 profissionais dados como negligentes na morte deste doente grave que morreu durante a greve de novembro de 2024. Maria, começo por ti. Queria te perguntar o que é que podemos compreender mais sobre esta situação e, mais uma vez, a Ministra da Saúde, que já é a segunda vez que é nomeada como tal, ou seja, houve a oportunidade para não o ser, sem a despedir diretamente, não é? Parece que sumiu e se desresponsabilizou outra vez. Eu acho que a primeira coisa que podemos concluir é que é muito cobarde culpar os trabalhadores do INEM quando houve um aviso de greve e a ministra simplesmente o ignorou. Aliás, eu acho que todos nos lembramos, e nós falámos sobre isto em novembro, que a ministra primeiro mentiu, disse que não sabia da greve, mas afinal descobriu-se que sabia com antecedência e não fez nada, e agora vem culpar os trabalhadores, o que eu acho uma atitude acima de tudo, bastante cobarde, é inaceitável, quando ela sabia perfeitamente que ia haver uma greve e escolheu ignorá-la. Mas com esta ministra é sempre assim, culpa toda a gente, menos a tutela isto acontece, as urgências obstetrícias estão fechadas e a culpa não é dela, o INEM a culpa não é dela, as demissões que tem havido nos hospitais também não são culpa dela, as culpas são sempre externalizadas. E mais que isso, é a ministra mais impopular, é o membro do governo que mais falhou, foi reconduzida, o que é fantástico do ponto de vista de fantástico mesmo, tipo inacreditável e parece que alguém inventou, sendo que toda esta, e tal, e agora vou concordar com Marcelo Rebelo de Sousa, isto despromove, aliás, promove uma desconfiança no próprio INEM e no Serviço Nacional de Saúde, tanto como os novos modelos de contratação de médicos de família foi uma catástrofe, nunca houve tantos portugueses sem médico de família como agora, e a ideia que dá, e que me parece em linha com este governo e com o que têm feito e com o que se propuseram a fazer, é promover uma desconfiança no SNS, estrategicamente, promovendo assim o privado e as IPSS e desviando os recursos do Estado que podiam ser aplicados em salvar o SNS numa sangria para o privado, e enquanto isso morrem pessoas e responsabilizam-se trabalhadores em greve, quando a responsabilidade aqui, a meu ver, é da ministra, que sabia perfeitamente o que ia acontecer, sabia perfeitamente quais podiam ser as consequências de uma greve do INEM e escolheu simplesmente não fazer nada. Portanto, eu se tivesse que pôr isto nas mãos de alguém, não punha nas mãos dos trabalhadores, mas sim nas mãos da ministra, que era quem devia ter feito alguma coisa e ter prevenido que isto não acontecesse. E pegando nisto que a Maria disse, Johnny, também o que falámos na semana passada, isto foi um tópico na semana passada, se calhar a saúde devia de facto ser o tema de foco para o governo, não achas? E não os assuntos que vão dar mais que falar, tendo em conta tudo o que se tem passado. Pois o PSD parece estar aqui a fazer uma espécie
de Costa inverso, não é? Porque durante o mandato de António Costa a administração interna era o alvo de todas as críticas sem que se mudasse o que é que fosse, e lá se manteve Eduardo Cabrita a parar raios. Agora o PSD está muito focado no tema da administração interna, sendo que está muito focado no tema da administração interna, mas é o Ministro da Presidência que toma conta dele, que também é um bocadinho esquisito, ou seja, a administração interna em si não existe, mas coisas dessa área, e fica a saúde a fazer de para-raios. Acho que isto pode ir rodando. Um dia que haja um governo de outro partido, também pode ter assim um ministro da habitação que ninguém goste, para ser ele o para-raios, e vai-se evitando tratar os problemas à vez. Acho que era uma metodologia boa de se aplicar daqui para a frente, que era cada vez que uma coisa for o maior problema do país, põe-se lá um ministro que não tem condições para lá estar, e assim está tudo a falar da pessoa do ministro e distrai-se um bocadinho do facto do problema existir. Acho, de facto, não percebo a continuidade desta ministra, não sei se é boa, se é má, não percebo nada de saúde, mas parece não ter condições políticas há algum tempo, e pronto, tal como não percebi na altura a continuidade de Eduardo Cabrita, mas ao menos Eduardo Cabrita na altura dizia-se, mas de facto não há tantos problemas com incêndios, parece que ele é bom nisto. Pelo menos isso parecia que era verdade. Sobre Ana Paula Martins ainda é preciso saber o que é que ela é mesmo de facto boa a fazer. Há quem diga, há quem tenha dito que Ana Paula Martins foi nomeada pela segunda vez porque tem um grande plano para a saúde, e foi só por isso que lhe deram continuidade no cargo. Mas, Zé Pedro, pergunto-te a ti, então, se essa questão da atribuição de culpas é importante de facto, ou é só para justificar, erradamente, se assim for, aos familiares que alguém foi responsabilizado pelo que correu mal e está-se aqui a passar a batata quente de umas mãos para as outras. Ah, admito que sim, mas repare, eu parece-me que nesta área, e não é de agora, não tem nada a ver com este governo, nem tem a ver com o anterior, nem com antes desse, sempre foi muito a saúde, porque é um tema que importa, como é por mais evidente, às pessoas, não é? Seja na sua vida privada, seja naquilo que pensam do país e do que pedem ao Estado. Por essa razão sempre foi muito utilizado para a luta política, e o Johnny agora dizia, e eu concordo com ele, não sei se é boa, se é má, mas ele depois concluiu a dizer: não percebo nada de saúde. Bem, nós não percebemos nada de nada, temos é que ouvir pessoas e especialistas e tudo isso. E ouve-se pouco. O que se ouve sempre mais é esta trica política com questões desta gravidade, quer dizer, porque, vamos lá ver, a anterior ministra agora dizem que com um caso, com uma fatalidade de uma grávida, admitiu-se. É falso, não foi por essa razão. Foi governante durante 4 anos, teve uma sucessão de casos. Dizer-se agora que mal houve uma circunstância desta, da ministra anterior, Marta Temides, demitiu-se, é completamente falso. E se esta nova ministra se deve demitir por estes casos, também com certeza que não, porque vamos lá ver uma coisa, isto é de facto a opinião pública sobre um tema desta importância, há ver caso a caso, quer dizer, agora temos uma fatalidade, uma urgência, vai demitir o ministro, isto não pode ser visto assim, quer dizer, nós temos que analisar, se fosse no passado a questão de Marta Temido, fosse agora com esta ministra, tem que se analisar isto de um ponto de vista objetivo, analisando os casos em geral, ouvindo as pessoas do setor, os médicos, a ordem, os enfermeiros, os entendidos, os especialistas, esses é que nos têm que dizer, se estamos a melhorar, se estamos em um bom caminho. Não é uma notícia a dizer que houve uma fatalidade, quer dizer, que preocupa, como é por mais evidente, mas isso não quererá nunca dizer se um governo está a trabalhar bem ou não nessa área. Relativamente aqui às responsabilidades, que era o que tu me perguntavas, olha, eu sempre tive grandes críticas relativamente a estas inspeções gerais, porque eu acho muito curioso que as tutelas estejam nos próprios ministérios. Eu não falo só do IGAS, falo também, recordo-me recentemente ter criticado aquela Inspeção-Geral de Finanças que veio dar razão a Fernando Medida na questão do despedimento da Alexandra, já não lembro do nome, da senhora da nave. Quer dizer, são órgãos independentes, com capacidade, com autonomia, mas dependem dos ministros, quer dizer, e eu acho que é do campo da andota.
e departamentos que estão na dependência do ministro estarem a avaliar os ministros ou o trabalho do governo, enfim, ou de outras áreas que estão sob tutela dos ministros. Quer dizer, temos que arranjar forma, e isto é possível, porque existe, por exemplo, a Justiça, que tem uma separação de poderes, de a avaliação ser feita por outro organismo que não esteja dependente do ministro, que, de certa forma, estas inspeções gerais estão a avaliar. E repara, tanto acredito neste argumento que olho para um relatório do IGAS e ficamos todos a dizer, mas será que isto foi para safar o ministro? E quer dizer, estamos a falar de situações em que não podemos andar nestas suspeitas. Não estamos a brincar, quer dizer, no caso do despedimento da senhora Alexandra, da doutora Alexandra da Nave, ela é como o outro. Em questões em que há fatalidades, não é? Em que há vítimas, não é? Não podemos estar aqui a dizer isto foi só uma jogada política para não se dizer que foi a senhora que ignorou a greve. Não podemos, temos que ter confiança. E eu não sei como é que se pode ter confiança em organismos que, apesar de serem autónomos, dependem dos senhores ministros e que, portanto, no limite vão sempre dizer que eles têm muita razão. Mas para ti, quando é que é admissível haver alguém admitir-se, não é? Quando tutelas um ministério cuja pasta está constantemente a falhar e a não evoluir ou a progredir ou a melhorar, como é que tu resolves esta situação? As pessoas depois querem sempre a cabeça de alguém, não é? Querem ver Mas é que alguma consequência. na saúde e noutras áreas já se quer a cabeça por qualquer acontecimento, quer dizer, isto não, assim nunca vai funcionar, não podemos estar porquê? Porque há falhas nos sistemas e não podemos estar a admitir ministros todos os meses. Isso não é uma prática, por isso é que eu te dizia há pouco, o que me interessava muito é esta opinião pública, era ser enriquecida com comentários de quem percebe do setor. Eu não vejo grandes críticas e isto parece-me que, tu podes-me dizer, estão silenciados, não querem falar, têm inúmeras críticas ao sistema, mas não falam. Não sei. Sei que é preciso que a opinião pública seja mais exigente com aquilo que é dito sobre um setor. E o que eu vejo é só notícias que são sensacionalistas, exploratórias, com casos particulares. Eu acho que isso é da maior gravidade, porque usar aqueles casos para a luta política, porque como é evidente, mas como digo, neste setor, com a relevância que tem, sempre foi assim. Quer dizer, nós tivemos uma ministra que se demitiu há muitos anos, há décadas, Leonor Beleza, com a questão do sangue contaminado, como se fosse responsabilidade dela. Teve que a assumir, porque de facto o erro foi gravíssimo ao nível do Estado, mas não estava na sua responsabilidade o que tinha acontecido. E portanto, se nós entramos agora nesta nova ordem, que é uma fatalidade, um erro médico, uma falha num serviço, demite-se o ministro, eu não sei se isso é a solução. Portanto, relativamente ao atual governo, eu digo atual, conto com o anterior também, gostava de ouvir uma análise isenta, no sentido de perceber se há uma estratégia, se as coisas estão a melhorar ou se não, se estão a piorar. Gostava que o setor falasse. Notícias todos os dias sobre a ambulância que não chegou, a urgência estava fechada, e isto não nos diz nada. E repara uma coisa, já dizia isto com Marta Temido, e por isso é que eu há pouco disse, Marta Temido não se demitiu por uma fatalidade como grávida. Isso é falso. Teve 4 anos no governo e foi uma sucessão de casos. Tinha críticas no setor, dos médicos, dos enfermeiros. Aquele acontecimento trágico foi a gota d'água. Mas não foi ao primeiro acontecimento trágico que a doutora Marta Temido se demitiu. Isso é completamente falso. E, portanto, neste caso, eu sinceramente gostava que houvesse menos sensacionalismo e uma avaliação mais objetiva do que se passa. Sim, foi uma sucessão de casos que eu prevejo que é o que possa acontecer com esta ministra, mas agora passando também deste poder executivo para um poder que muitos dizem ser mais... Deixa-me só dizer uma coisa, Madalena, antes de passarmos. Claro. Não era preciso demitir a ministra, bastava, há um novo governo, bastava não se ter reconduzido a mesma ministra. Tipo, não era sequer preciso pedirmos a cabeça dela. Já correu mal no governo anterior, bastava só ter escolhido outra pessoa. Mas se calhar ela tem um grande plano para a saúde e parece-me que esse grande plano é privatizá-la. Eu só não sei o que é que. Eu só não sei, e digo isto com a maior sinceridade, só não sei quando tu dizes correu mal. Eu não vou dizer que a saúde está em bom estado, não está, e se calhar o governo teria sido mais profissional. Eu não vi foi esse relatório por parte das pessoas do setor de que está o descalabro completo, não sei. Portanto, Sim, mas imagina,
esta questão do INEM foi em novembro. As urgências de obstetrícia, mais urgências fechadas do que nunca, tem sido ao longo do ano, não é uma surpresa, não é? Tipo, não chegámos aqui agora e percebemos que isto não estava a correr bem, já havia indicadores disso, e se nós já o sabemos, o governo então saberá melhor que nós, não é? Tem acesso a muito mais dados, portanto, não era surpresa. Esta ministra já era muito impopular, não é novidade, não aconteceu agora. Não era preciso pedirmos a cabeça da ministra, podia simplesmente não ter sido reconduzida. Concordando com o Zé Pedro, que acho que não faz muito sentido andar sempre a demitir ministros por casinhos, concordo mesmo. Mas isso eu também concordo. Noto só, porque acho que isso é uma maneira rápida de fugir às responsabilidades, mas noto só uma coisa interessante que é, parece que os indicadores da saúde estão piores agora do que há uns anos, e parece que a comunicação social preferiu dar relevo ao tema da imigração quando dava muito ao tema da saúde, quando os indicadores não eram tão maus. E essa maneira como se deturpa a saliência de um problema através da comunicação social e depois o governo vai atrás, ou o governo é que tenta direcionar dessa maneira, é que eu acho que merecia um bocadinho mais de avaliação e debate público. É o governo que está a inventar um grau de urgência noutros sítios para mudar a atenção da comunicação social. É a comunicação social que acha que a história é melhor, e quanto é que nós temos que exigir enquanto consumidores e eleitores que estas pessoas se preocupem com os temas de acordo com a importância que eles de facto têm, não de acordo com a importância que é criada por construção mediática e por construção comunicacional. Acho que isso é que valia também um bocadinho de debate aqui, porque parece que há problemas maiores na saúde do que havia há 2 ou 3 anos, e há muito menos câmaras de televisão em hospitais e mais ali à frente do Ramiro, e isso é que eu gostava que fosse pensado. Sim, tentando falar objetivamente o máximo possível, estava a trabalhar em jornalismo quando tínhamos o governo de António Costa, e não havia um dia que não fosse feita uma notícia ou que não nos focássemos, enquanto órgão de comunicação social, na questão da saúde. E eu simplesmente não vejo a mesma coisa agora a acontecer, como o Johnny está a dizer. Mas se não querem mais acrescentar nada a este assunto, passamos agora deste poder executivo, como eu estava a dizer, para o poder que muitos dizem ser simbólico, que é a presidência da República. Infelizmente, somos obrigados a falar das presidenciais uma vez mais, porque António Filipe, do PCP, será candidato à presidência da República e, se calhar, irá ter o apoio de partidos à esquerda como o LIVRE, que o pondera. Há quem diga que, desta forma, isto poderá levar a que a esquerda se foque mais em seguro e se desvie da ala mais à esquerda. Parece-nos que hoje tudo se quer identificar com o centro ou com a direita. No entanto, também já vimos Marcos Mendes que começa a subir nas sondagens, valendo o que vale, e Gouveia e Mel continua a cometer um erro de principiante, que é continuar a falar. E Johnny, ia falar contigo agora sobre este assunto. Eu sei que se calhar não é um assunto que tu adoras falar, mas o que é que poderá significar esta candidatura de António Filipe nestas eleições, que, relembro, são só para o ano ainda? Não sei se vai significar muita coisa. Eu acho que, principalmente quem como nós anda no Twitter, às vezes sobrevaloriza a opinião de 70 comunistas como se fossem à esquerda. E às vezes, porque 70 comunistas no Twitter parece muito, mas depois nas urnas não parece muito. E eu tenho dificuldade em ver um candidato como António Filipe, com as posições públicas que António Filipe tem, por exemplo, sobre a guerra da Ucrânia, a ir muito além do eleitorado do PCP. E eu acho que o livro que vai fazer é um bocadinho a gênese do que é o livro, não é? Tentar ser uma casa da integração das esquerdas, e portanto vai fazer uma primária com todos os candidatos de esquerda que se apresentem. Mas isso não torna António Filipe favorito, ou não torna o livro comunista. É só uma das muitas sensibilidades que o livro quer agregar, e que provavelmente também vai incluir
o António José Seguro. Portanto, eu, ao contrário, ao contrário do Twitter, não estou muito interessado na candidatura de António Filipe. Acho que o PCP está em processo de extinção e se nota nos resultados eleitorais. Se a eleição for pouco participada, poderão ter uma percentagem maior do que nas legislativas. Se for muito participada, andarão mais ou menos pelo mesmo nível, diria eu. Isso é uma questão. A outra, quando está o movimento Marques Mendes Gouveia e Melo, parece-me mais interessante. Nós já tínhamos falado aqui algumas vezes disto, de Gouveia e Melo poder ser um bocadinho um balão de ar quente. Eu acho que as pessoas gostam de balões de ar quente, gostam de projetarem políticos aquilo que gostavam que eles fossem, se eles não forem nada de especial. Mas acho que Marcos Mendes tem mais anos de preparação nessa luta, é um político com muito mais tarimba e portanto é normal que eles entrando em confronto e eventualmente tendo um debate entre um e outro, Marcos Mendes acaba por sair por cima. E isto para afastar ainda mais as piadas sobre a diferença da altura. Mas sim, acho que isto pode ficar interessante. Tenho a pena, e não é por interesse próprio, mas tenho a pena que seja só que o tema político seja mais presidenciais do que autárquicas, porque acho que no Porto, em Sintra, na margem sul, nos Mas tens subúrbios de pena Lisboa, imparcialmente ou parcialmente? acima de tudo imparcialmente. Acho que as autárquicas vão ser bem interessantes num clima de realinhamento político e, portanto, e que as presidenciais até agora ainda não estão muito interessantes. Mas vamos ver agora se o Augusto Santos Silva vai malhar nas pessoas e muda um bocadinho o paradigma, mas até agora acho que não está particularmente interessante e que a comunicação social está com um foco desmedido nisso comparado com o que tem nas autárquicas. E aqui falo mesmo das principais cidades. Alexandra Leitão anda a fazer campanha todos os dias. O Pedro Duarte não teve essa cobertura mediática toda no lançamento dele. Estamos a falar dos principais partidos do país, nas principais câmaras do país. Acho que isso é mais importante do que o António José Seguro nesta fase. Zé Pedro, eu agora sinto que tu tens, sim senhor, um candidato com que te identifiques para as presidenciais, ou não? Estás a falar de António Filipe? Isto, Pois, não, de modo algum. Eu concordo com o Johnny neste aspecto, mas já falámos, aliás, várias vezes sobre isso. Há a relevância que se dá ao poder local, que é, porventura, eu defendo isto há muito tempo, o mais relevante, é o ouro da política, é em cada rua, em cada bairro que se faz a política e não em Belém. Mas enfim, mas isso seria outra discussão. Temos que acompanhar um bocado aquilo que vai sendo discutido. Para mim, António Filipe é uma espécie de almirante, no sentido em que ficou. Eu sei que o PCP tem sempre candidatos, mas ficou recentemente famoso porque foi muito imparcial como presidente interino da Assembleia da República. Aquilo foi elogios por todo lado, escreveram-se artigos, quando o que António Filipe fez foi um ato completamente administrativo e que não podia. Eu às vezes fico surpreendido com este país, muito sinceramente. Há heróis estranhíssimos, quer dizer. Cumpriu apenas o seu dever, foi um presidente interino e as pessoas ficaram deslumbradas com a sua imparcialidade. Não sei o que é que queriam, não sei se queriam que ele elegesse Paulo Raimundo como presidente da Assembleia da República, como se isso fosse possível. Mas António Filipe de repente ficou um senador da política portuguesa. Eu não o considero como tal, é um funcionário da política. Quando perdeu o lugar de deputado ficou como assessor, quer dizer, pronto, não tem mais nada que fazer. O que disse sobre a Ucrânia coloca, e no começo da guerra sobretudo, coloca nos antípodas de uma posição praticamente consensual no país. Mas enfim, quer dizer, o PCP é um partido muito rico, tem dinheiro para andar em campanhas, com mais ou menos subvenção, e também vai mostrar o seu carocha. Mas eu confesso que, como digo, acho que comparo um bocadinho à candidatura do Almirante, que ficou com a fama da questão da vacinação e depois recebeu um Globo de Ouro. Neste caso, o Globo de Ouro de António Filipe foi aquilo que se passou como presidente interino da Assembleia. E depois temos também, aparentemente, uma hipótese de um candidato do Isidro, que não é o Júlio, é o Major-General.
E aqui se vê como, isto é uma hipótese, não está confirmada, mas aqui se vê que, de facto, como se previa, Marcelo, com a sua presidência leve e descontraída, abriu um bocadinho um precedente, não é? Um cargo desta relevância parece que ficou fácil e quem tenha sorte de ter o mínimo de mediatismo já pode sonhar com a presidência da República, muitas vezes, porque neste caso, do Isidro, que não é o Júlio, o Major-General, temos que convir que se não fosse a questão da presença televisiva a comentar as guerras, não havia qualquer tipo de hipótese de uma candidatura, não é? Portanto, andamos agora atrás, não existe um passado sequer político, não existe um conhecimento do seu pensamento, das suas convicções, da sua ideologia, mas pronto, tem-se mediatismo e um partido liga, porque segundo ouvi dizer, neste caso pode haver um apoio partidário, e eu creio que esta não é a melhor forma, não é? Isto é para a nossa dimensão política, isto é um pouco o que se passou nos Estados Unidos, não é? Donald Trump aparece, Donald Trump é mediático, tinha os programas de televisão, é um milionário, e eu acho que a política não devia ser isto. Portanto, não acho que da sucessão de candidatos que se apresentam, não me parece que haja assim algum que deslumbre. E, de certa forma, demonstra o caminho que a política leva e que, na minha modesta opinião, não é o melhor. Maria, tu concordas com isso que o José Pedro diz, que António Filipe é também mais um candidato mediático? E pergunto-te também o que é que poderá significar esta candidatura para o futuro da esquerda, mas também mais importante para o futuro da presidência da República. Para o futuro da esquerda não sei, porque o PCP ou a CDU não são muito dados a consensos e a conversações, não é? Portanto, não sei exatamente o que é que significa para o futuro da esquerda e não creio até que signifique muito. Eu discordando de António Filipe em vários pontos, como é lógico, se assim não o fosse, estaria no PCP e não no Bloco de Esquerda, e especialmente na questão da Ucrânia e na forma como António Filipe e o seu partido reagiram, especialmente na altura do início da guerra, não deixa de ser o candidato dos que apareceram até agora com quem eu mais me identifico, o que é dizer bastante. Eu acho que há muito. Os bons candidatos de esquerda não querem entrar nesta eleição. Esta eleição é uma eleição para a direita, basicamente vai ser disputada entre o Almirante e Marcos Mendes, e nem ponho André Ventura nesta equação porque acho que André Ventura não vai. Acho que esta eleição não lhe vai correr tão bem como Ainda nem sabemos se correram ele é as anteriores. candidato. Eu acho que ele disse que era, não disse? E depois, entretanto, está na dúvida. Ok. Pronto. Era e já não é. Pronto. Portanto, eu acho que esta eleição é uma eleição para a direita e acho que isso está a fazer com que muita gente de esquerda não avance para pôr a cabeça no cepo, coisa que eu tenho pena, mas compreendo. Contudo, é o primeiro candidato de esquerda que para mim, pessoa de esquerda mais radical, é minimamente entusiasmante, porque de resto isto para mim tem sido um marasmo. Aliás, sempre que nós no nosso grupo falamos do tema presidenciais, eu ponho sempre emojis agastados com o tema. Tem sido muito aborrecido para mim, e acho que o PCP foi inteligente porque António Filipe, mesmo tendo posições questionáveis sobre alguns temas ou com os quais não concordemos, António Filipe eu acho que é um dos melhores quadros do PCP. Acho que vai buscar simpatia a outras esquerdas, que não o PCP, mas vai buscar simpatia a outras esquerdas e a pessoas mais à esquerda do PS. É uma pessoa a quem se reconhece inteligência e várias outras qualidades, e portanto acho que o PCP foi muito inteligente na sua escolha. Agora vamos ver o que é que acontece, não sei. Eu imagino que se não houver muitos mais candidatos de esquerda, que António Filipe possa ter um bom resultado. Até agora é o candidato que mais me entusiasma, mas entusiasma-me sem. Pronto, não estou aos saltos, estou só tipo. Estava deitado e levantei-me, mas ainda não estou aos saltos.
Bem, hoje não é estrear um segmento, não é? Porque isto já havia antes, segundo o que me dizem, mas vamos aqui olhar, ler as perguntas de alguns ouvintes. Retorna então este segmento ao nosso podcast para nos sentirmos mais acompanhados e para vocês, ouvintes, se sentirem mais próximos desta pseudo-mini comunidade que aqui temos. Vocês viram a Vamos- Madalena admitir que não ouviu os 200 episódios para trás nos quais ela não participou? Eu Sim. ouvi e ia referir isso, exatamente. O segundo me dizem foi certeiro. Mas é assim, eu já tinha admitido isto, portanto, não era segredo Não nenhum. percebo como é que não perdeste 300 e tal horas da tua vida a ouvir tudo o que há para trás neste podcast. Não Não consigo era assim. compreender. Até os sinos dessa igreja ao pé da tua casa estão loucos contigo. Parece que estou num convento, não é? Que eu estou aqui enclausurada e é por isso que estamos a fazer à distância. Que era onde tu devias estar para ires redimir este pecado. Credo. Não, obrigada, estou muito bem aqui. Mas temos aqui umas perguntas da. Eu posso dizer o nome dos ouvintes? Não posso ser, Pedro? Os ouvintes não se importam? Claro, é imenso o interesse. Temos aqui umas perguntas da Luísa VS Carvalho, que eu suponho que seja Luísa Carvalho. Tem algumas perguntas muito pertinentes e pergunto então a ti primeiro, Zé Pedro, quem é que para ti é o líder partidário mais ético? O líder partidário mais o líder partidário mais ético é de longe Luís Montenegro, quer dizer, nem sequer vale a pena. Agora vocês quando a Luísa estou a falar a sério a brincar. Não, estou a brincar, claro que é o André Ventura. Olha, estás a ver, mas para que isso. Não podes fazer duas piadas de seguida. Isso não... Então, peraí, que ainda Eu vem gosto é mais. que nós temos que ligar os microfones para saberem que nós estamos a rir do que tu estás a dizer. É tipo, calma, deixa-me ligar, só para ser um riso. Exato, também podem pôr emojis. Mas não, repara, a pergunta é difícil, para não dizer que é dificílima. Repara, há vários patamares de ética, quer dizer, estamos a falar da vida privada, estamos a falar da questão política. Eu era capaz de dizer que se tivesse que emprestar o carro ou deixar a carteira com alguém, aquelas perguntas que se fazia antigamente, algum líder político acho que era capaz de escolher Paulo Raimundo. Por acaso, agora que penso nisso, a carteira talvez não. Mas talvez seja aquele que, enfim, que me inspira mais confiança. Agora, o que é, volto ao tema, o que é ética? Quer dizer, porque eu não considero propriamente Isto não é o uma Marx. tese, Zé Pedro, por amor de Deus. Eu não considero o marxismo-leninismo uma questão muito ética, Ia portanto. mandar-te calar. Completamente, mas é só isso. Acho que é uma pergunta difícil. Qual é o patamar de ética? Sabemos aqueles que estão a falhar um bocadinho nessa demonstração, isso não vale a pena referir, mas a pergunta não é fácil. Marias Caso, o líder mais ético, o líder político partidário mais ético. Eu preciso responder ou vocês já sabem a minha resposta? Alguém que não saiba que eu vou dizer. Vou dizer Mariana Mortágua, como é lógico. Olha, já lhe deixei a minha carteira, já lhe deixei o meu telefone, já lhe deixei o meu carro, já lhe deixei tudo e voltou tudo, ficam a saber. Já lhe deixei a chave de minha casa, nunca aconteceu nada. Portanto, Zé Pedro, Nunca tocou a casa. Nunca me ocupou nada, nunca devolveu-me sempre tudo. Portanto, se a tua questão é com quem é que podes deixar os teus pertences, digo-te já que Mariana Mortágua é uma boa aposta. Não, mas impõe-se aqui uma pergunta mais relevante, que é, já deixaste algum gato com Mariana Mortágua? Se já deixei algum gato, ou seja, nunca a deixei tomar conta dos meus gatos, não calhou, mas já passou tempo com todos os meus gatos e todos eles gostam bastante dela. Aliás, a Mia, que morreu em janeiro, tinha um grande amor pela Mariana. Portanto, se a minha gata gostava muito da Mariana, eu acho que está aqui a resposta a esta pergunta. Acho até que não há mais argumentos e que está fechado o assunto. A Mariana Mortágua é a líder mais ética. Se os meus gatos conhecem outros líderes partidários, não. Mas conhecem esta e gostam muito dela. João Maria e Johnny, se calhar também não é preciso ouvir a tua resposta, vais dizer Mariana Mortágua também? É uma das três líderes partidários que eu conheço, pessoalmente, portanto, mais do que olá e adeus, os outros, olá e adeus. Mas acho que tirando do Primeiro-Ministro e de André Ventura não tenho queixas muito evidentes. Não sei se posso... agora também vou conhecer melhor a líder da Iniciativa Liberal do que conhecia o anterior. Também confio.
Não tenho assim grandes questões éticas. Não sei, também não sei muito da vida do José Luís Carneiro enquanto autarca, isso às vezes são daquelas coisas que. Mas no geral temos um panorama ético simpático para o que tem sido, para o que é a história da liderança dos partidos nos últimos 20 ou 30 anos. Não tenho muitas queixas, pronto, há esta do Primeiro-Ministro, mas o povo não se queixa, portanto está tudo bem. Mas não tens gatos para fazer essa avaliação de uma forma séria. Pois, não tenho gatos, nem, sei lá, nem testei com crianças. Podia, sei lá, tê-los apresentado ao meu irmão, assim, para ver quem é que era mais. Nem testei com crianças, é muito As crianças são um ótimo barómetro para a honestidade. É verdade. É um facto. A Luísa ainda tem aqui. Queres continuar? Estou-te a interromper? Não, força. A Luísa ainda tem aqui um rol de perguntas pertinentes, mas eu se calhar focaria-me, se vocês conseguissem ser sucintos em relação nessa resposta. Eu acho que é difícil a pergunta, mas a Luísa pergunta quais são as principais razões para a ascensão dos extremismos. Maria Escaja, e pergunto-te a ti primeiro. Eu acho que, por acaso, esse assunto eu acho que nós já o temos debatido aqui muito. Eu não te consigo dar uma resposta sucinta sobre este tema, mas vou dar vou falar só de um exemplo que veio à baila esta semana, que é o financiamento que existe por trás destes movimentos. Nós vimos esta semana que houve 3 milhões investidos em assuntos. Isto não me está a correr bem. Houve 3 milhões investidos em grupos e em campanhas contra o aborto. Portanto, isso é um bom exemplo. O dinheiro que há por trás destes movimentos e o dinheiro que está a fazer crescer este extremismo é uma, para mim, das grandes causas disto estar a acontecer. E fica aqui a minha resposta sucinta, sendo que este tema dava para um episódio inteiro. Zé Pedro, as razões da ascensão do extremismo hoje em dia. Sim, é verdade, já aqui discutimos. Eu vou sempre pelo lado das falhas do capitalismo democrático, não é? Que geraram as desigualdades que Bem, Zé conhecemos Pedro, falhas do capitalismo! do capitalismo democrático, mas não são as mesmas que eu acho que não concordamos nesse aspecto. Estas falhas geraram desigualdades que são evidentes na sociedade. Temos também aquela ideia ingênua no espaço moderado que a democracia estava garantida, acho que isso já se percebeu que afinal não está. Décadas e décadas a ignorar desafios. Falámos, sim, já várias vezes me debrucei sobre esse tema. Deixou-se sempre tudo para os próximos. E entramos no campo da demagogia, não é? Quando ignoramos os desafios, eu não quero chamar problemas. Os desafios, porque as sociedades vão tendo desafios, não é? As coisas mudam. Quando se passa sempre para o próximo, para nós ficarmos bem na fotografia, deixamos a política cair no campo da demagogia, e quando estamos no campo da demagogia os populistas em princípio ganham sempre porque eles não conhecem limites. Eu penso que essa tem sido a razão de ser de uma crise que faz florescer os extremos. Johnny, as razões para a ascensão do extremismo. Eu queria pegar aqui numa coisa que acho que faz falta mais do que investimento, que são as redes sociais, que é tu viveres constantemente agarrado a uma maquineta que te diz que é tudo péssimo e está tudo horrível e tudo é um perigo e tudo mete medo e andam para aí os maus. Eu estava a falar disso há bocado a propósito da candidatura presidencial do António Filipe, porque de facto se tu andares numa rede social, principalmente no Twitter, mas noutras também, mas há muitos espaços de radicalização fácil na internet, em que as pessoas dizem coisas umas às outras que enervam muito umas e outras, e eu também participo disso. Só que eu normalmente estou a brincar, eu acho que as pessoas não percebem essa parte. Portanto, se calhar estou a radicalizar pessoas sem querer. Mas acho que teres uma maquineta que te está constantemente a deprimir e a dizer que o mundo é horrível e se está a destruir é capaz de estar a contribuir um bocadinho para a radicalização das sociedades. E eu tenho usado muito isso como exemplo. Depois há a mentalidade
de bunker, que eu acho que se foi construindo também de um lado e do outro. Primeiro na direita conservadora dos nossos valores estão sob assalto, agora os gays podem se casar, e foram 10 anos de muito acumular de pressão. E agora, ao contrário, à esquerda, estamos cercados por todos os lados, vem o fascismo, porque pronto, a malta tem uma maneira de olhar para a política cada vez mais imediatista e cada vez mais de vitórias totais. E quanto menos consenso e compromisso e mais vitórias totais, mais merda isto vai dar. Mas a certa altura acaba por ser a única opção que existe. E eu temo que estejamos já na parte em que estamos quase no. É a única opção que existe. Mas pronto, acho que a influência de redes sociais e telemóveis e estarmos constantemente em ecrãs não deve ser ignorada, porque as pessoas de facto vivem realidades paralelas e depois não lerem também. Ou seja, estarem sempre a funcionar no imediato, leva a que estejam sempre a achar que o que está a acontecer é o único e histórico e nunca aconteceu antes, e não conseguem sequer pôr em perspectiva, tipo, espera aí, isto se calhar é mais ou menos normal e não devia estar a soar 40 alarmes de incêndio por causa disto, mas acho que se calhar esse comboio já passou, e as pessoas vão só continuar a viver nas suas bolhas de radicalização mais um bocado até que algo de muito desagradável aconteça. Eu penso muito hoje em dia que devia ter dado razão à minha avó há pá, aí uma década ou há 15 anos, quando via segmentos do Gosha no Você TV sobre como os telemóveis iam apodrecer o nosso cérebro. E a minha avó estava sempre muito atenta a isso, e avisou-me várias vezes. Mas pronto, agora já não lhe posso dar razão, mas ela que saiba que tinha razão. Mas queria agradecer à Luísa por estas perguntas e queria também fazer um apelo aos nossos ouvintes, para estarem atentos às nossas redes sociais e a de reflexão, especialmente no Instagram e no Twitter, porque nós vamos pedir-vos para enviarem perguntas antes dos episódios. Mas antes de irmos mandar as pessoas a um sítio, queria colocar também aqui umas perguntas do Duarte, que faz várias perguntas numa. O Duarte V. Martins, que diz assim: Olá Madalena, Maria, Zé e João. Estou curioso quanto à vossa opinião sobre o papel do LIVRE neste panorama português. Acham que vai continuar a crescer? Tem potencial para, a alguns meu tempo, ser uma força política que desafie o PS, à la França, põe entre parênteses, ou é demasiado cosmopolita e urbano para conseguir alcançar um eleitorado abrangente? E como acham que se integra no resto da esquerda a nível político e eleitoral? Vão continuar a comer o eleitorado do Bloco de Esquerda e talvez do PS? É mesmo uma opinião geral, já que está numa posição única na nossa situação. E diz obrigado e peço desculpa pela longura, adoro o podcast, ouço todas as semanas. Forte abraço. E obrigado, Eduardo, também por esta pergunta. Maria Escaja, não sei se queres que eu repita as perguntas todas. Conseguiste... Não preciso. Ok. Eu acho que o LIVRE não vai desafiar o PS, porque o LIVRE não está feito para o fazer. Nunca o fez até agora e eu duvido que o comece a fazer num futuro próximo. O LIVRE é um partido novo, é um partido, e como qualquer partido novo é entusiasmante. É certo que nestas eleições tirou muito eleitorado, tanto ao PS como ao Bloco de Esquerda, ao PCP não tanto, imagino não, foi bastante menos, mesmo assim. Mas eu acho que o LIVRE é um partido novo, é entusiasmante neste momento e vai sofrer das dores de crescimento que todos os outros sofrem. É um partido, é o único partido que está nesta situação neste momento, mas não é o único partido que teve um crescimento rápido. Aliás, infelizmente, eu preferia mil vezes que fosse o LIVRE a ter 60 deputados, mas há o exemplo de um partido que apareceu mais ou menos na mesma altura que o LIVRE e que está com 60 deputados, infelizmente, é um partido de extrema-direita. Eu acho que o LIVRE encontrará o seu espaço, encontrará o seu lugar. Não acho que seja o lugar do PS. Não acho que o LIVRE tenha
Concordo com o que o Duarte diz quando diz que o livro é um. Quando pergunta, não sei se ele diz, não sei se afirma, que é um partido cosmopolita e urbano, que é, mas tal como o Bloco de Esquerda também o é. E portanto não vejo num futuro próximo o LIVRE disputar esse lugar do PS a nível global. Zé Pedro, qual é que é a tua opinião sobre esta posição atual do LIVRE e qual é que poderá ser o caminho do LIVRE no futuro? Eu acho que tem muito espaço para crescer. Vamos lá ver. À esquerda os votos estão completamente em leilão. Isto foi uma hecatombe. O PS vai ter alguma dificuldade em recuperar disto tão cedo, é a minha opinião. Eu fiz essa previsão logo ao início por considerar que o Pedro Nuno Santos poderia ser o pior líder do PS de sempre, e eu creio que se confirmou, e acho que o que deixa é pesado. O livro tem é que, na minha opinião, tem que se consolidar e tem que ter uma estratégia, ele tem que deixar de ser o partido de Rui Tavares, assim, de índole mais identitária. É porque tem agora espaço para isso, quer dizer, como nunca teve, não é? Agora é a altura para se afirmar, se quiserem, repara, estou aqui a fazer apenas aquilo que eu gostaria, e porque gostaria, que aparecesse um partido de esquerda, enfim, centro-esquerda, ecologista, que também nos falta bastante, como numa tradição mais europeia. Se fosse por aí, eu creio que ganha. Não concordo nada com a Maria Escagem neste aspecto, acho que tem hipótese de capitalizar imenso. Aliás, já aconteceu agora, nestas eleições, já cresceu graças à pressão de toda a esquerda, também do PS, da ala mais à esquerda do PS. E portanto, sem dúvida nenhuma que há espaço para crescer. Agora, isso dependerá sempre de uma afirmação, de uma estratégia mais clara. Eu confesso que não seria um eleitor incapaz de votar num livro, não seria a minha primeira escolha, mas não seria incapaz, só que eu tenho muita dificuldade. Para já, não gosto, o sistema não gosta destes partidos, de um homem só, ou de uma mulher só, neste caso são homens, que comparo com o Chega, não adoro. Quanto ao resto, uma política de esquerda, ecologista, progressista, acho que era muito interessante e acho que sim, tem muita capacidade de crescer. Janine, o LIVRE e a sua posição. No geral, na Europa, acontece, e nas democracias ocidentais, as coisas primeiro acontecerem no ambiente cosmopolita de que a pergunta fala e depois se espalharem um bocadinho pelo resto do país. Isso aconteceu um bocadinho com a IEL, mas não muito ainda. Acho que também acontecerá com o LIVRE. Apesar de eles terem mais ou menos a mesma idade, o LIVRE é mais velho, o LIVRE é de 2014, não é? Mas o LIVRE também teve a coisa de só em 2022 ter começado realmente a aparecer na sua forma atual, de forma totalmente coerente, porque antes teve a questão da Joacine Catar Moreira. E portanto, acho que tem espaço e tem mais espaço para crescer dentro do eleitorado do PS, ou dentro até às vezes de um eleitorado de centro-direita, que eu acho que eles notam muito que têm, que não está para soluções mais extremadas à direita e se sente pouco. O Bloco também teve isto nos primeiros anos em que existia, nenhum partido parecia estar no tom certo, lá está, cosmopolita, nas questões sociais, e o Bloco acabava até por ter alguns votos de pessoas que diziam que era de direita, e depois e ele até falou muito disso, de querer convencer pessoas que eram socialmente progressistas e eram de direita a deixar de votar no Bloco e passar a votar na IEL. A viragem à direita da IEL, retórica e ideológica mesmo, pode ser um espaço para o LIVRE, mas acima de tudo acho que o espaço para o LIVRE é o ex-presidente da Câmara de Baião ser líder do PS, não é? Acho que há um espaço de centro-esquerda cosmopolita verde que era importante para o LIVRE. Agora, para isso o LIVRE se calhar precisava de ser um bocadinho mais... Eu acho que a IEL é independente mais do PSD e coopera menos do que devia para a maximização de ganhos. O LIVRE é um bocadinho ao contrário, coopera um bocadinho demais para a sua maximização de ganhos.
o livro se calhar tinha muito a ganhar com ter candidaturas próprias nas grandes cidades, mas está sempre à procura de entendimentos. E às vezes esses entendimentos desperdiçam muitos votos. Em Lisboa, particularmente, eu acho que o livro podia ter um resultado muito sólido sozinho. Eu percebo que aqui há a prioridade para a esquerda de ganhar a Carlos Moedas, mas é daqueles casos em que, não Alexandre Leitão especificamente, mas a marca do PS é uma marca um bocadinho gasta, e a do LIVRE nas cidades nem por isso, portanto o separarem-se mais nesta fase se calhar é bom, mas só a existência de Zé Luís Carneiro, uma pessoa que é suposto recuperar um bocadinho a mensagem do PS no interior, pode ser uma ótima oportunidade para o LIVRE continuar a comer o eleitorado urbano do PS. Mais uma vez, obrigada aos nossos ouvintes, nomeadamente à Luísa Carvalho e ao Duarte Martins, pelas suas perguntas, e relembro que estejam atentos às redes sociais do dia de redação. Agora, vamos mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é pró. Maria Escarja, eu sei que tens sempre a tua lista pronta, espero que sim, não me deixes mal. Claro que tenho. Claro que tenho. Tenho sempre uma lista. Eu sou a pessoa que dá mais valor a este segmento. Vou mandar as pessoas a 3 sítios, a 3 concertos. 3 concertos não, 2 concertos e um festival. Um é Terno Rei, a 20 de agosto no Music Box. O outro, para quem esteve no Primavera Sound deste ano e adorou o concerto Turnstile, os Turnstile vêm cá em novembro, é uma quarta-feira, 20 e qualquer coisa, 25, 24, e será no Lave. E, por fim, à hora que este podcast sair, já saiu o cartaz do Festival F, que é em Faro, no Algarve. É o último festival do verão, ou dos últimos festivais do verão. Penso que era no mesmo fim de semana que a Festa do Avante. E penso, não tenho a certeza, é mesmo. E tem um cartaz bastante, na minha opinião, bastante bom, bastantes coisas que eu gosto, é bastante eclético, dentro do género festival comercial. E não vou revelar o cartaz porque não me cabe a mim, não sou eu que estou a trabalhar este festival, mas à hora que este podcast sair já foi revelado e está bastante bom. Portanto, estas são as minhas 3 recomendações. Zé Pedro, ainda estás a preparar a lista ou tens pronta? Não tenho. Subscreva da Maria Escaja e do João Maria Joné e a tua também. Pronto, subscreva todas, não tenho nada para vender. Já nem. Quais é que são as tuas recomendações desta semana? Então, começa um festival em Cascais de que eu gosto e a que eu vou, chamado EDP Cool Jazz. Dia 4 de julho tem Benjamin Clementine e Rita Vian. Acho que vai ser um dia simpático. E outra recomendação cultural que eu tenho, que me apareceu no outro dia, que ando aqui às vezes a ver isto, é um episódio de Simpsons sobre o tema da imigração. Portanto, quem tiver Disney Plus, temporada 7, episódio 23, Much Apu About Nothing, recomendo vivamente porque está atual e tem graça e é de 5 de maio de 1996. Portanto, lá está, para aquela coisa que eu estava a falar das pessoas não irem atrás, às vezes não é preciso ler um livro, basta ver os Simpsons, mas para perceber que conversas a que nós damos um ênfase enorme, se calhar são só conversas que vão aparecendo constantemente porque as pessoas estão aborrecidas e sem nada para fazer. A minha recomendação esta semana vai para a Feira de Vinil no Palácio Baldaia, em Benfica, este fim de semana. Agora já não me lembro que dia é que é este fim de semana. É 5 e 6 ou 4 e 5? Já não sei. Mas pronto, é Palácio Baldaia, em Benfica, em Lisboa. Vários discos de vinil, preços um bocadinho mais acessíveis. E a outra recomendação que eu tenho é bebam água, por amor de Deus, nestes dias e não se queimem ao sol, não torrem ao sol, que isso não faz bem neste calor. Obrigada a todos por nos terem ouvido e acompanhado. E protetor solar, mas comprado na farmácia também, às vezes. Também podem comprar no supermercado, desde que podem comprar no supermercado, não tem que ser na farmácia. Sim, mas na farmácia é mais recomendável, diria. Mas pronto, isso pode ser uma discussão para outro dia. Não liguem a Madalena no geral. Eu posso fazer-vos uma thread sobre protetores solares, se quiserem.
Estou a brincar, não És vou fazer. especialista? Ah, ok. Domino relativamente bem o assunto. Mas pronto, obrigada por nos terem ouvido, obrigada por nos terem acompanhado esta semana neste formato diferente e beijinhos. Deus. Adeus! Deus. 1, 2, 3 e. No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentado